Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Rural de Mossoró. Com vocês, Edson Dornelles, para mais uma vez aqui com vocês, no microfone da Rádio Rural e a câmera do Instagram do programa Motivar, aqui para mais uma tarde de entretenimento, de informação, de cultura, por que não, mas principalmente de motivação e de mudanças de referenciais, tá certo? Então, mais uma vez aqui com vocês, muito obrigado pela presença. Espero que este tema de hoje seja realmente bastante forte, bastante expressivo e que atenda a expectativa, a curiosidade e o desejo de todos vocês, ouvintes da rádio e os seguidores do programa Motivar no Instagram. Muito obrigado pela presença. Eu vou interromper um segundo a música da Tina Turner ao fundo. Galera do Instagram entrando, muito boa tarde a todos. Eu vou interromper um segundinho a música de fundo com Tina Turner, pessoal, para colocar outra aqui agora para vocês. E vocês já vão entender o porquê. Essa música, não sei se vocês gostam, eu particularmente acho muito bonita. A Loki costuma abrir os shows dele, o maior DJ do Brasil, costuma abrir os shows dele com essa música. E essa música, a partir de agora, pessoal, vai ser tema de fundo do nosso novo parceiro, anunciante aqui do programa Motivar. Laboratório Análises, seja muito bem-vindo. É um prazer, é uma satisfação muito grande ter os parceiros do Análises, Caio Riquetti, apostando na qualidade do nosso trabalho, na credibilidade que os nossos temas procuram levantar sempre. E, a exemplo do que eu costumo falar sempre para os nossos ouvintes, é que eu tenho a preocupação de qualidade em tudo que faço. Os temas têm por objetivo sempre conteúdos super pertinentes e de qualidade para a vida de todos nós. Com relação ao perfil dos nossos parceiros, eu também não penso diferente. E por conta disso, eu tenho parceiros que realmente me envaidecem e me tranquilizam sob a ótica da profunda competência e seriedade na prestação de serviços na cidade de Mossoró. Easy Institute, inglês em 12 meses, Fefi Intimates, moda mulher, lingeries, e doutora Isabelle Paulini, psicóloga e sexóloga. Esse grupo agora foi abrilhantado com esse acréscimo do ingresso do laboratório Análises. Análises para adulto e Análises Kids. Para quem tem um filho que foge de uma agulha, a psicologia, a habilidade, o jeito e a decoração do Laboratório de Análises Kids realmente é encantador. Trata-se de um laboratório moderno, com altos investimentos nos últimos anos, tornando cada vez mais o Análises, a rede Análises aqui do Rio Grande do Norte, a maior do estado, com mais de 30 laboratórios e também o que mais investiu nos últimos anos aqui em nosso estado. Então, com essa música do Ziba ao fundo, a gente dá as boas-vindas ao Laboratório Análises e lembrando, credibilidade tem tudo a ver com Rádio Rural e com o programa Motivar, tá certo? Então, meu muito obrigado. Voltando então, vamos começar com o nosso programa. Vamos dar início com Tina Turner. Amigos, o tema do programa de hoje, já divulgado nas mídias sociais, como é de praxe, é Não tenhas medo de errar. Eu te pergunto, tu tens medo de errar? O risco de errar te incomoda muito, te atormenta muito, te gera muito desconforto? Gente, algumas pessoas têm um medo muito grande de errar.
Um medo tão grande que as paralisa às vezes. E não é para ser assim. Na verdade, o medo de errar paralisa e te tira coragem para empreender, para encarar, para desafiar, para querer descobrir. Então, muito cuidado com isso. Atenção com o tradicional medo de errar. O medo de errar está muito relacionado ao perfeccionismo próprio de alguns de nós. Então, não ter medo de errar é um ponto importante para quem se propõe a encarar esse mundão de hoje. Presta atenção, tem muita gente que se maltrata demais por conta dessa questão de eu não posso errar. São pessoas até meio masoquistas. O que é um masoquista? É aquele que se maltrata, aquele que cobra demais de si, aquele que se aperta demais, aquele que se agride às vezes. Como se diz, o masoquista gosta de sofrer. E tem muita gente que se maltrata demais no tocante a este tema de eu não posso errar, eu me maltrato, eu me apedrejo quando erro, quando cometo um vacilo, eu tenho vontade de me dar murros. É a pessoa que se maltrata demais, é a verdadeira masoquista, que algumas inclusive parece que gostam de sofrer ou acham que o ato de errar vai gerar obrigatoriamente a necessidade de punição. O masoquista, sob essa ótica, ao errar, se considera merecedor de punições. E a psicologia já nos prova, amigos, que não é assim. O ato de errar é realmente adequado, aceitável e pertinente a quem está na luta, a quem está fazendo, a quem está tentando desbravar novos horizontes. Errar, como diz o ditado, é humano. Agora, que a pessoa que erra mereça punições, menos, meus amigos, menos, não é assim. E não deve ser jamais assim. Se tu erras, é porque tu tentasses fazer, tu tentasses acertar. Muitas vezes foi uma demonstração de coragem, inclusive, de ousadia. Só erra quem tenta, quem se lança ao desafio, quem se propõe a fazer algo diferente. Porque é pouco provável que a gente erre fazendo as mesmas coisas de sempre. É mais provável que a gente erre, e até correndo riscos de cometer vacilos, quando a gente tenta fazer coisas diferentes, quando a gente tenta desbravar o outro lado da montanha, o outro lado do muro, como eu gosto muito de falar aqui para vocês. Vejam, muito cuidado, amigos, muito cuidado. Não podemos deixar de... não podemos ser mais tolerantes com os erros dos outros do que com os nossos próprios erros. É muito comum, e a gente estuda isso na psicologia, que as pessoas muitas vezes são tolerantes com os erros alheios, mas não são tolerantes com os seus próprios erros. E há que se corrigir isso. Ou tu és tolerante com todos, ou tu és intolerante com todos. Agora, ser tolerante com os erros alheios e não te permitir errar e ser excessivamente exigente contigo é masoquismo. Tu estás te maltratando. É provado, estudos nos mostram que não devemos exagerar, que não devemos ser tão radicais. Aquela tal história do 8 ou 80. Ou eu acerto ou eu tô por fora. Tá certo? Então, não serve, gente. Não serve. Vamos mudar essa conduta? Se eu tenho um perfil relativamente exigente com todos, eu vou ser relativamente exigente comigo. Cuidado com aqueles que se martirizam e que se jogam pedras. Vocês lembram da passagem bíblica em que Jesus disse: quem nunca errou, que jogue a primeira pedra? Todo mundo lembra disso, todo mundo conhece, todo mundo já escutou alguma vez. Quem nunca errou, que jogue a primeira pedra. Pois bem, com esta passagem, Jesus nos mostrou que devemos exercitar a arte de perdoar, aceitar os erros alheios, sermos complacentes com o erro humano. Não apedrejar os outros, pessoal, por conta de erros que os mesmos cometeram,
é algo muito nobre, é algo realmente nobre. Agora, não te apedrejar a ti mesmo também é muito nobre, muito importante e eu diria que muito inteligente, inclusive. Pares de pegar pesado demais contigo mesmo. Te exijas melhorias, com toda certeza. Te cobres crescimento e aprendizado, nenhuma dúvida, porém com limites, com ponderação. Não exigir demais de ti te dá uma certa margem de tranquilidade, serenidade e paz para encarar os desafios. E é muito importante percebermos, vejam, muito importante percebermos que quando apedrejamos alguém, esta pessoa fica com aquela impressão de que nós queremos ser superiores. Quando nós criticamos, reclamamos, ou mesmo, na expressão que eu usei há pouco, apedrejamos alguém, a gente passa a ideia de que somos melhores, de que somos superiores, de que somos os bambambãs comparados com essa pessoa. Quando a gente critica, quando a gente apedreja, quando a gente agride com palavras, a gente passa a ideia de que eu só estou te criticando porque eu não costumo errar. E não existe essa verdade. Não existe vida desta forma, onde eu enxergo os erros alheios e consigo observar, ou pelo menos quero me convencer, de que eu não cometo erros. Este é um grande erro. Achar que nós não cometemos equívocos, achar que nós não vacilamos e que somente os outros vacilam, é um grande erro. Aliás, é o teu maior erro. Então é importante, gente, não sermos excessivamente exigentes com os demais, da mesma forma que tu normalmente és relativamente complacente, conivente com os teus próprios erros. Ser exigente com os outros é bom, principalmente quando se tratar de filhos ou de subordinados. Ser uma mãe exigente faz parte da formação, porém sem exageros. Realmente sem exageros. O que não pode acontecer é sermos coniventes, moles, verdadeiros molengões conosco e nos habituarmos a exigir demais dos outros. Isso é, até certo ponto, algo covarde. Por quê? Pela tua postura, pelo teu posicionamento, muitas vezes pela tua autoestima, muitas vezes pela tua imposição e posicionamento na linguagem, tu te permites agredir outras pessoas, às vezes mais frágeis, mas não necessariamente. Então vejam, vamos cuidar um pouco com relação a essa questão, porque quando eu passo a ideia para o meu cérebro de que eu sou superior, que eu sou melhor do que os outros, este recado é interpretado por ele, pelo cérebro, como eu sendo uma pessoa que não preciso melhorar. Vocês entenderam o raciocínio? Se eu reclamo, se eu achincalho, se eu ofendo, se eu vivo dando dura nos outros, a informação que eu passo para o meu cérebro é de que eu sou superior. E eu sendo superior, o meu cérebro pode entender que eu não preciso melhorar. E aí é o começo da derrocada. Com toda certeza. Agora, se tu te criticas demais a ti mesmo, tu podes passar a ver somente os teus defeitos e deixar de ver as tuas virtudes. E é importante que entendamos, gente, que quem se critica demais acaba gerando problemas de autoestima em si próprio. Não pode ser assim. Nós temos mais virtudes do que defeitos. Mesmo aquelas pessoas que vivem se colocando defeitos, se rotulando como incompetentes, mesmo aquelas pessoas que vivem se considerando frágeis, equivocadas, incompetentes, não merecedoras de oportunidades, estas saibam que têm muito mais virtudes do que defeitos. Então, se tivermos um mínimo de atenção com relação ao tanto que a gente merece de elogio, nós iríamos perceber que dá
para afrouxar um pouquinho a corda, que dá para afrouxar esse terrível entendimento de que eu precise sempre me autossabotar. Se tu és muito exigente contigo mesmo, provavelmente no teu íntimo tu entendas que não tem outra saída. Se eu não ajo assim comigo mesmo, eu não vou conseguir prosperar. E na verdade, tu não precisas de tanta pancada. Ninguém nasceu para levar tanta pancada, para apanhar tanto. E importantíssimo entendermos que essa conduta de apanharmos muito ou querer nos bater muito, ela está muito relacionada à forma como fomos criados quando crianças. Vejam, a forma como a criança é educada poderá fazer com que ela passe, quando na fase adulta, a questionar em demasia a sua autoeficiência. Prestem atenção nisso. Se uma criança cresce escutando muitas vezes que tu não podes, que tu não consegue, que tu não caprichas, que tu não te esforças, só falta muitas vezes dizermos que o filho é incompetente. Cuidado, porque ele poderá crescer questionando a sua autoeficiência. E o que é a autoeficiência, meus amigos? É a capacidade que temos de fazermos as coisas bem feitas. A convicção de que podemos dar conta do recado. Essa é a autoeficiência. E o fato de tanto batermos nos filhos ou às vezes num funcionário, que pode ser considerado assédio moral, vai fazer com que ele passe a questionar no seu íntimo a sua real capacidade de vencer obstáculos e dar conta do recado. Vamos ter um pouquinho mais de atenção com relação a isso? Vamos deixar esses radicalismos nem 8 nem 80. Não sermos moles demais com os filhos e nem com os nossos funcionários. Contudo, não batermos demais no filho porque eu quero o bem dele. Outro dia eu conversava com um ouvinte que me disse: eu pego pesado com os meus filhos, porque senão a vida vai mostrar, a vida vai educar. Gente, vamos ter o exato discernimento, vamos pesar detalhes, prós e contras da forma correta de lidarmos com o ser humano. Se ele é filho ou se ele é funcionário, ele não merece levar pancada. Ele merece, com amor e com afeto, receber sinceras orientações, ensinamentos. O diálogo, o olho no olho, vão ensinar muito mais para o teu filho e para o teu subordinado do que aquelas pancadas duras de quem os trata como verdadeiros cabeças duras, que nem sempre o são. Tá certo? Vamos para o intervalo, 1 minuto e meio, para ouvirmos o recado dos nossos patrocinadores, Easy Institute, Fefi Intimates e também Dr. Isabelle Paulini. Lembrando, já fiz o comercial na abertura do programa, o comercial de boas-vindas, o recado de boas-vindas ao Laboratório Análises, nosso novo anunciante do programa Motivar. Investimento, tecnologia e credibilidade. Pode ter certeza, Análises, podem ter certeza, Caio, Edel e a direção toda da rede de Laboratórios Análises, que estão na rádio correta e no programa também 100% adequado. Mais uma vez, muito obrigado pela confiança de vocês. Vamos aos comerciais? Do Sertão Litoral, só da Rural. Você ainda não fala inglês? Acha o idioma difícil? Saiba que na Easy Institute você vai falar inglês em apenas 12 meses através de um método bem diferente dos demais, com um sistema de horários programáveis que facilita muito o seu dia a dia e com foco na conversação. Não espere mais, ligue hoje mesmo para Easy Mossoró através do número 84 3061 7474 ou 99900 9090. Aliás, este WhatsApp é o número das promoções para crianças, jovens e adultos. A Easy é ali, pertinho do cemitério velho, no centro de Mossoró. Don't wait anymore.
Intimates, loja especializada em moda íntima para toda a família, para todas as idades e para todos os momentos. A Fifi Intimates está com novidades e ótimas promoções. Venha conferir. Rua Rui Barbosa, por trás do Shopping Oasis, em frente à Igreja dos Mormons. Fifi Intimates. Bom gosto você encontra aqui. Fone 849-9941-5636. Você já precisou alguma vez de auxílio psicológico? Um direcionamento? Ou talvez uma terapia ou mesmo terapia de casais? Não precisou ou acha que não precisou? Pois saiba que todos precisamos, vez ou outra, deste tipo de auxílio profissional. Conheça a doutora Isabelle Paulini, psicóloga e sexóloga. Ela vai te orientar e com certeza te ajudar muito. Ligue e marque uma consulta. Doutora Isabelle Paulini, fone 99950-8288, na cidade de Mossoró, atendendo na clínica Oitava Rosado. O melhor negócio com a melhor informação. Anuncie na Rádio Rural. A Boa Nova. De volta com o programa Motivar, onde hoje estamos conversando sobre não tenhas medo de errar. Eu não sei se no dia a dia o amigo ouvinte tem o hábito de se questionar, de se cobrar. É verdade, sabemos que algumas pessoas cobram muito de si, muito, exageradamente. E é muito difícil entendermos, conseguirmos o equilíbrio, o meio termo do quanto é o ideal cobrar de um filho, por exemplo, do quanto é o correto impor de limites, cobrar, colocando limites e ao mesmo tempo incentivando. Por isso que eu sempre digo, educar, meus amigos, é uma verdadeira arte. E presta atenção sobre a importância de não termos medo de errar, porque se tu tens medo de errar, tu vais, de uma forma ou de outra, ter medo de não dar conta do recado. É bem assim que funciona. Se tu tens medo de errar, talvez tu deixe de te lançar a novos desafios e, por consequência, isso vai te fazer gerar, talvez, medo de encarar novos desafios. Ou vai, provavelmente, gerar uma grande possibilidade de desistências. É provado, a psicologia já nos provou, que as pessoas que têm medo de errar, um medo excessivo de errar, elas têm uma tendência grande a ter aspectos de desistência na sua rotina, no seu dia a dia. Quem tem medo de errar ou não se lança a novos experimentos ou na metade do caminho, pelo medo, é capaz de desistir. Isso acontece. E veja, isso atrapalha o comportamento exploratório de investigação, de descobertas tão necessários para qualquer etapa de nossas vidas. O medo de errar não te deixa investigar, não te deixa tentar descobrir. É o que eu disse agora do comportamento exploratório. Muito importante observarmos isso. O medo de errar não te deixa pesquisar. O medo de errar não te deixa descobrir, buscar novas empreitadas. Cuidado se tu é do tipo de pessoa que exageradamente cobra de ti. Se tu és uma pessoa que és muito exigente contigo mesmo, preste muita atenção, porque tudo em exagero é prejudicial. Porque se tu desenvolves um medo de errar exagerado, presta atenção, tu passas a ter medo de correr riscos. E a pessoa que tem medo de correr riscos, por menores que sejam, nesse mundo competitivo, de disputas acirradas, enfim, correr riscos significa ousar. Correr riscos significa desejar encarar novos desafios para crescermos. Porque a pessoa que resolve encarar novos desafios, ela demonstra que não tem medo. A pessoa que encara novos desafios,
ela procura novas descobertas, novas conquistas, novo crescimento, novo aprendizado. Com medo, ela se acovarda dentro da caixinha, no seu mundinho, e desiste de novas empreitadas, de novas tentativas. Não devemos ter medo do erro, portanto, meus amigos, medo do fracasso também não. Afinal, o fracasso é a parte da batalha e não representa a batalha por completo. O fracasso, de repente, é só uma parte. Fracassar uma vez, fracassar duas, fracassar três, normal. Tu tens que entender que a cada degrau, cada tropeço ou a cada fracasso, tu estás mais fortalecido para alcançar os teus objetivos, sem medo de errar. Ponhas na tua cabeça de uma vez por todas, tu tens condições de vencer na vida, tu tens condições de superar obstáculos, tu tens condições de ultrapassar barreiras, tu tens condições de demonstrar coragem e não excessivo medo. Medo de errar vai barrar o teu crescimento, tá certo? Preste atenção. Por isso que não se deve punir o fracasso. Se teu filho erra, não o puna, oriente-o, incentive-o a melhorar. Se o funcionário faz algo de errado, com paciência, de orientador, de professor, de mestre, mostre para ele o caminho correto. Ele deve continuar tentando, buscando, pesquisando, explorando, acreditando que ele vai conseguir acertar. Como pai ou como líder, tu tens que ser um verdadeiro incentivador. Se tu demonstras a crença de que o filho vai prosperar, que o teu funcionário está em fase de crescimento, que ele já é melhor do que foi no mês passado, que hoje ele é bem melhor do que foi no passado, ele se enche de coragem para se colocar à disposição, provavelmente, para novas empreitadas dentro da empresa. Incentive-o, que vai valer a pena. Vejam, isso fará com a criança, no caso de ser uma criança, que ela se desenvolva de forma muito mais saudável. É muito importante que a criança cresça sendo incentivada para que ela cresça de forma saudável, acreditando no seu potencial, sem aqueles velhos problemas de autoestima que costumam acontecer lá adiante, tá certo? Que venham, portanto, todos os fracassos. Quem realmente não tem medo de errar, sabe que pode encarar os novos desafios sem medo de fracassar, sem medo dos obstáculos. Por isso que é importante incentivarmos equipe, familiares e amigos. É por isso que eu digo sempre para vocês, adquiram o hábito do elogio. Porque se eu deixar de lado esse mau hábito de a tudo reclamar, de a tudo corrigir, de a tudo apedrejar e passar a elogiar, eu vou formar filhos mais robustos, mais encorpados e funcionários muito mais produtivos e também muito mais saudáveis, tá certo? Ontem, meus amigos, para finalizar, vocês viram que eu comentei com vocês que pós-chikungunya eu estava com dores, muitas dores pelo corpo. Vocês devem saber que a chikungunya gera uma série de problemas nas articulações. Eu comecei a usar alguns óleos específicos para essas dores de articulações, tipo dores reumáticas. E ontem eu comentei aqui ao vivo, no microfone da Rádio Rural e aqui no Instagram, com os nossos ouvintes, querendo repartir um pouco da experiência dos óleos naturais do Terra. São óleos americanos, gente. Não que o americano necessariamente seja melhor, mas não é de uma fabriqueta de fundo de quintal. Pois bem, está me fazendo tão bem que ontem eu fiz um comentário aqui, um elogio rasgado, empolgado, sincero, e muitas pessoas telefonaram para Ana Azevedo, a pessoa encarregada dos óleos. Duas, eu não sei o porquê que não ligaram para ela, mas mandaram mensagem no WhatsApp do programa Motivar. E uma delas, Jaciara Campos, da Abolição 4, me perguntou:
Edson, sobre os olhos, como se eu fosse especialista, como se eu fosse farmacêutico. Não, mas é com o maior prazer que eu oriento. Edson, eu tenho dificuldades para dormir. Existe algum óleo específico para me fazer dormir? Se for criança, existe o óleo lavender, que tu vais passar na sola do pé da criança. Se for o adulto com dificuldade de dormir, massagem com este óleo atrás das orelhas. E uma outra pessoa também mandou mensagem no WhatsApp, me deixou surpreso, mas não há problema. Foi o Jeremias Sodré, do bairro 12 anos. E ele pergunta, para chikungunya, seu mesmo problema, Edson, é o mesmo óleo que se usa para reumatismo e problemas em geral de articulações? Sim, é o Deep Blue e o Peppermint. É um óleo de menta. É a combinação de 2 óleos mágicos para tirar todas as dores. Agora há pouco, no intervalo, eu recebi mais um pedido de informação dos óleos. Uma pessoa perguntando, Sandra Marcela Pereira do Centro, existe algum óleo específico para pedra nos rins? Eu sei que existe, eu sei que ele é bem barato, mas eu não tenho o nome aqui, porque realmente não é a minha praia. Esses dois, pessoal, no momento em que chegaram os questionamentos, eu na hora falei com Ana Azevedo e ela me deu a informação. Vamos repetir o telefone da Ana Azevedo? Óleos naturais do Terra, gente, são fantásticos, vale a pena, faças uma experiência. Ana Azevedo, telefone Mossoró, 84 99616 9696. 99616 9696. Eu quero mandar um grande abraço aqui para Dona Luzia, que ontem viu o nosso programa, ontem mesmo já adquiriu o seu óleo. Siga as orientações da Ana, Dona Luzia, das massagens, e com a atenção, com o devido cuidado que ela, como profissional da área, lhe passou, para que os seus problemas sejam corrigidos, tá certo? E um abraço sincero e carinhoso também para Edneide Silva, da Maísa, assentamento Apama. Eu tenho um carinho muito grande, uma admiração muito grande pela galera lá da Maísa. Então, Edneide Silva, da Maísa, e Kaline Evangelista, um grande abraço e um sincero agradecimento pela audiência, pelo carinho e pelo acompanhamento de todas as tardes. Um beijo no coração de todos vocês. Saibam que é mais uma vez um privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigado.